E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, estamos chegando na metade da segunda semana desse segundo turno. E no vídeo de hoje, dividi aqui os principais assuntos em 6 temas. Quero começar falando de fake news e também falar de pesquisa, falar do Rodrigo Pacheco e um apoio que Lula recebeu no estado de Minas Gerais, mas sim, falar muito mais das questões que envolvem a turma do Lula nas redes sociais e o que a imprensa vem fazendo que tá assim inacreditável. Depois, vamos falar mais da imprensa, mas a gente vai começar também a comentar sobre a pauta policial. Quero falar com vocês um pouco mais sobre a questão do Alagoas, do governador que foi afastado. Saiu aí uma matéria do Estadão interessante sobre a decisão da juíza. Mostrar também a informação que saiu no final da noite de ontem, às 11 da noite, na coluna da Mônica Bergamo, onde o PT teria recebido informações que poderia acontecer algumas coisas contra aliados do Lula, algo muito estranho, enfim. E também teve a notícia ontem, lastimável, no Dia das Crianças, aí uma pessoa que foi solta, quero comentar com vocês. E aí depois quero falar sobre a agenda do Lula ao longo do dia de ontem, que deu muito o que falar. O Lula realmente aí provando que é um cara descolado. Ele conseguiu ir no lugar assim muito inusitado, que acho muito difícil que Bolsonaro conseguisse ter acesso. Depois, quero fazer um pequeno comparativo Lula e Bolsonaro, algumas coisinhas que aconteceram aí nos últimos dias, últimas horas. Quero falar do agronegócio brasileiro hoje e, se der tempo, falaremos de notícias internacionais, mas que tem total ligação com o Brasil e algumas agendas que eu acho que vale a pena prestar atenção. Mas enfim, vamos começar aqui e vejam só. Sobre as pesquisas, vocês estão vendo aí que tem um sentimento de grande parte da sociedade de insatisfação. No Senado, Marcos Duval tenta avançar com a CPI. Na Câmara, os deputados também conversam sobre CPI. Os deputados da direita, inclusive, já estão atrás de assinaturas, ao mesmo passo que um projeto de lei contra os institutos, na verdade, que tenta balizar para não virar a casa da mãe Joana, e tentar garantir um pouco mais de seriedade com esses dados, que muitas vezes são utilizados para influenciar o voto. Não tem nenhum interesse realmente de medir como está a temperatura, mas enfim, está tendo essa discussão. Na Câmara, a coisa está avançando. Você vê que tem várias postagens do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, falando que vai colocar em pauta. Você vê postagens do Ricardo Barros, líder do governo da Câmara, falando isso daí, outros deputados falando sobre isso. Mas todo projeto de lei, ele tem que passar pelas duas casas. Primeiro passa pela Câmara, depois vai para o Senado. E aí, somado a uma vasta gama de projetos que pararam no tempo, e que parece que não tem muita importância, um deles, inclusive, que está parado no Senado até hoje, é a redução da maioridade penal, o que com certeza não é uma prioridade para o Rodrigo Pacheco. Mas enfim, sobre a questão de pesquisa, o Pacheco está dando aí um recado. Podem ver aqui 2 matérias, uma saiu no próprio site aí do Senado Notícias, e a outra na Folha de São Paulo. Pacheco pede cautela e responsabilidade no debate sobre pesquisas eleitorais. O que será que o Pacheco quer pedindo cautela? Pacheco diz que criminalizar pesquisas eleitorais é absolutamente inadequado. O presidente do Senado criticou o projeto da Câmara. Está criticando o projeto da Câmara e diz que CPI do tema só deve avançar depois das eleições. Pacheco não quer ver o processo avançando. E ainda fez um vídeo lá, né? Deu uma entrevista, ele coloca na sua rede social lá no Twitter falando: não é razoável punir institutos de pesquisa e seus responsáveis por erros. Como não é razoável? Como não é razoável? Todos esses institutos, em determinado momento, eles precisam entender que o trabalho que eles desempenham pode interferir no processo eleitoral. Se você quer participar de algo assim, você tem que seguir algumas regras e você tem que arcar também com as consequências. Você não é obrigado a fazer pesquisa eleitoral. Se um partido, uma TV como a Globo bater na sua porta, você pode falar: não, a gente não faz. Para eleições a gente não faz, porque a gente não pode garantir
que os nossos dados eles possuem uma precisão ou que pelo menos nossos dados não irão interferir negativamente no pleito. Mas o Pacheco acha que não pode punir ninguém. Esse é o grande Rodrigo Pacheco, que se tudo der certo, vai embora da vida pública, né? Aí em 2026, porque ainda tem mais 4 anos de mandatos, mas fé em Deus, 2023 ele sequer vai ser presidente do Senado. Aí tá lá, né? Qualquer intenção de manipulação de dados deve ser coibida na esfera criminal. Mas como é que a gente vai saber isso daí se fica tudo tão aberto, não tem quase nenhuma regra sobre a questão? As pesquisas estabelecem tendências do eleitorado, mas podem haver, naturalmente, diferenças com o resultado eleitoral. 14 pontos de diferença? Isso aí a nível presidencial? Vamos falar do estado de São Paulo. Quantos pontos a pesquisa errou no que diz respeito à diferença entre o Márcio França e o Marcos Pontes? Se eu não me engano, o Márcio França estava mais de 10 pontos na frente e terminou mais de 25 pontos atrás. Mais de 15 pontos atrás. Assim, é bem complicado, né? É bem complicado. Isso já passou do erro. Mas o Pacheco, ele não tem prioridade. Isso não é uma prioridade para o Pacheco. Não é, de jeito nenhum. Falo para vocês, tento trazer aqui todos os lados, os apoios que as pessoas recebem, tanto Bolsonaro quanto Lula. E eu vinha falando, gente, aqui eu tô trazendo a maior parte dos apoios que Bolsonaro tá recebendo, porque eu não tô encontrando quase nada na imprensa, não tô encontrando nenhum novo apoio que o Lula recebeu, a ponto aí de virar notícia. Sei lá, o Lula recebeu apoio do FHC, que não faz diferença nenhuma. Aí ontem saiu uma notícia, eu falei, eita, poxa, agora a coisa ficou séria. Aí você vê, vice de Zema declara voto em Lula contra Bolsonaro. Aí eu falei, rapaz, pronto, agora deu ruim. Pô, o Zema venceu, já tá traindo Bolsonaro, que onda é essa? Aí você vai ler a notícia da Veja. Porque nem todo mundo é do estado de Minas Gerais. Tenho certeza que o mineiro já falou, cara, relaxa aí. Até porque você vê a matéria deixa aberto. Vice de Zema. Qual vice? O atual ou o da chapa dele que vai assumir agora em 2023? Que você sabia que o Zema mudou de vice? Eu, por exemplo, não sabia. Eu não sabia, sei lá, quem era o vice do Zema. Então a matéria coloca vice de Zema e ela não especifica, mas qual vice tá falando? Então dá a entender que o Zema só tem um vice só, né? Mas enfim. O vice do governador de Minas Gerais, Paulo Brant, do PSDB, do FHC, anunciou na terça o seu voto no ex-presidente Lula no segundo turno na disputa presidencial contra Bolsonaro. Companheiro de chapa do Zema em 2018, pelo mesmo partido, na época era do Novo, Brant deixou a legenda no segundo ano de governo em 2020, após uma crise interna, filiando-se ao PSDB no ano passado. Nas eleições desse ano, ele rompeu com Zema e disputou novamente como candidato a vice-governador na chapa do tucano Marcos Pestana, que obteve apenas 0,56% dos votos válidos. Então aí você consegue colocar na balança o nível de apoio que cada um está recebendo. Bolsonaro está recebendo apoio do governador reeleito, com mais de 56% dos votos, e o Lula, ele está recebendo apoio do grande perdedor, que é vice da chapa, que teve 0,56% dos votos. Esse é o apoio que o Lula recebeu. Então, eu tento trazer os apoios, mas fazer o quê, né? Mas vamos falar de fake news. O Estadão deve ter lido a matéria da Folha de São Paulo. Aí fala o seguinte: a atuação de Janones e apoiadores de Lula levanta debate sobre homofobia. PT se lancia sobre polêmica. É apenas uma polêmica. Você já pensou como seria a mesma matéria se envolvesse alguém da direita? Mas como é o Janones, né? O Janones pode falar o que ele quiser, que é no máximo uma polêmica. O Leandro Rocha ainda fala o seguinte, né? Levanta um debate. Gente, ó, no dia de ontem, teve aí uma militante que acusou a Bia de gostar de mulheres e acusou um deputado de usar o nariz para coisa errada, sem evidência alguma, com claro intento difamatório. Leandro Rocha, inclusive, coloca ali uma postagem da Patrícia Leles, onde está ali a Bia Kicis com a Zoe, que vocês conhecem. Fala, ó, Bia Kicis, famosa por suas loucuras na escola sem partido, preconceituosa, até não dá conta, mas uma nata disseminadora de fake news, cidadão de bem, moralista, que é, né, fala um negócio envolvendo em sapatos. E o Congresso todo sabe. E aí de quem ouse
falar sobre isso. Rola até ameaça, né, Bia? Você vê como assim, do nada, meteu uma dessa. Do nada. Aí veja como são as coisas. A Ethel Maciel, PhD. Durante a pandemia, era um dos especialistas que conversavam com a imprensa. Tentava ensinar para o Brasil como lidar com a pandemia. A Ethel fala o seguinte: parem de perder tempo criticando o Janones. E a Patrícia Leles: o campo progressista tem muito trabalho a fazer. Cada um escolhe seu jeito de lutar as suas armas. Onde tem canhão, é preciso lutar com canhão. Onde tem flecha, dá pra gente lutar com flecha. Vamos em frente. Só o que chama a atenção, o Nandes voltou aí nos últimos dias e coloca uma postagem uns meses atrás dessa queridíssima PhD da turma da esquerda. Concordo totalmente. As redes sociais precisam de regulação, principalmente em relação às fake news, mais conhecidas como mentiras. Regulação para você, fake news para eles, tá tudo liberado, porque, né, é canhão contra canhão, flecha contra flecha. Esse é o nível da esquerda brasileira. Esse é o nível da parcialidade que as coisas estão chegando. E a imprensa fecha os olhos. Porque tá de boa. Mesmo diante de tudo que vem acontecendo, a imprensa que, na verdade não é a imprensa, mas a cúpula de campanha do PT fala o seguinte: não, o Janones, ele não faz parte da campanha. Ele é um lobo solitário. Ele tá lá, não tem nada a ver com a gente. E a imprensa fala: pô, mas o Janones tá participando ainda das reuniões. O Janones aí tá inclusive com a voz forte aí na hora de decidir qual caminho as coisas vão seguir. E a Malu Gaspar, ontem, fala que agora a campanha de Lula cogita entregar Facebook a Janones para combater fake news bolsonaristas. Mas o Janones não faz parte, não faz parte. É um freelancer, tá aí, não tem nenhuma relação com a gente. Já tá se conversando de entregar o Facebook do Lula. Mas vale. É do jogo, né? A turma da esquerda pode fazer o que eles quiserem. Enfim. Aí veja também como é a imprensa brasileira. A Damares fez uma denúncia seríssima. Mas, assim, eu tô aqui tentando dar risada, hein? Porque é tanto absurdo atrás de absurdo. Agora isso aqui não dá pra tratar na brincadeira. O que a Damares falou parte o coração. Você fala assim, cara, como o ser humano consegue ser mal a esse ponto? A maldade do ser humano, assim, toca de uma forma negativa, você se sente mal. Beleza. As pessoas ficaram indignadas com os relatos. E qual foi a reação da esquerda? Querem caçar a Damares antes mesmo dela assumir. Aí a Xuxa, né? Xuxa Meneghel, que inclusive tem um passado aí. Ela divulgou a petição aí contra a Damares. Veja como são as coisas, como é a inversão de valores por parte da imprensa. O UOL fala: Xuxa divulga a petição de cassação de Damares e vira alvo de bolsonaristas. Não é a Damares que virou um alvo da Xuxa, mas é a Xuxa que virou alvo. Não é a Damares que é o alvo, não, é a Xuxa. É a Xuxa. Beleza. Aí você vê, eu digo pra vocês, se eu escrevesse o que a Bárbara Gância escreveu ali sobre a Damares, que eu não vou ler, me perdoa porque é um palavrão, eu não vou xingar ninguém aqui, a minha conta, tinha caído. Quem era, tá fora, bandido pra sempre do Twitter. Porque no dia que eu voltasse, falar, aí, você voltou? Foi, mas você tá banido que você não segue as diretrizes da comunidade. Mas a esquerda pode falar o que quiser, é xingamento atrás de xingamento, é fake news, é tudo mais. E esse daí vem sendo o retrato principal aí dos principais acontecimentos da segunda semana das eleições. A primeira semana foi marcada por um amplo apoio recebido, né, que Bolsonaro vinha recebendo, um amplo apoio, governadores, prefeitos, deputados, senadores, as coisas indo bem, se comentando sobre a grande bancada, mais de centro-direita, que Bolsonaro
conseguiu eleger, a bancada é dele, os números assim que surpreenderam até as melhores das previsões. Gente, a melhor previsão, se falava em 80 deputados pelo PL. O Valdemar estava mirando 70. Foram 99. 99. É mais de 20% da melhor expectativa. Então a primeira semana foi só notícia positiva. Qual é a resposta do PT na segunda semana? Que vocês estão vendo aí. Então isso tem até um cheiro de desespero, como as coisas estão indo. Até falar que Bolsonaro é canibal, falaram. Aí veja, o Tico Santa Cruz, e aí depois a esquerda não gosta quando o povo pega no pé. Você sabia que Jesus foi um ex-presidiário? Diga que é mentira. A Elisa diz, né? Duplo escarpado para defender o Naide. Agora diz aí, qual foi o que é que o Jesus roubou? O que é que Jesus roubou? Jesus foi um ex-presidiário. Ai, ai, ai. E aí, olha só. O Jornal Gazeta do Povo já foi alvo aí de algumas ações na justiça. E o PT parece que agora volta. Pelo menos é o que o antagonista aqui dá a entender, que é o seguinte. O PT quer que jornal tire do ar reportagem sobre Lula e o Ortega. A coligação que apoia o PT, né, a coligação do Lula, né, o PT, etc., acionou na última terça-feira o Tribunal Superior Eleitoral, que retire do ar uma reportagem da Gazeta do Povo sobre a relação histórica entre o presidente e o ditador da Nicarágua, o Daniel Ortega. Segundo a Gazeta do Povo, os petistas também pedem censura prévia para que o jornal seja impedido de fazer novas reportagens que demonstrem a ligação de Lula com ditadores. O que mais me chama a atenção disso daqui não é o comportamento do PT, eu não esperava algo diferente. O que chama a atenção é que isso daqui é algo que era tão simples de resolver, mas tão simples. Pessoal, desde, sei lá, quando foi a entrevista, acho que foi em novembro do ano passado, a entrevista do Lula para o El País. Desde lá, o Lula poderia ter vindo à imprensa e criticado o Daniel Ortega. Ele poderia ter vindo e falar que ele repudia tudo que está acontecendo na Nicarágua. Quando o Daniel Ortega derrubou o sinal de TV da CNN, o Lula poderia ter vindo a público e repudiar o que está acontecendo. Quando o padre foi preso, o Lula falou, pô, eu repudio isso daí. Mas você vê, não, seria tão simples, mas não. Não. Vamos acionar a Gazeta do Povo. E dessa vez, para minha surpresa, eu tô em dúvida se foi a Abrage ou foi a ABI, mas uma dessas duas instituições se pronunciou a favor da Gazeta do Povo. Eles soltaram uma matéria falando das entidades que estão apoiando eles e também o IDL, que acho que é Instituto Democracia e Liberdade, algo assim. Duas entidades aí que estão defendendo o que está acontecendo, acham que é um absurdo querer proibir, né? Inclusive poderia caracterizar como censura prévia, já que você não pode soltar nenhuma matéria que mostre a relação de Lula com alguns líderes aí da esquerda. Aí você vê, fechando aqui esse primeiro tema, o Reinaldo Azevedo, no dia de ontem, fez esse tweet, que eu não sei, mas eu acho que tá parecendo que foi endereçado para a Gazeta do Povo. O Reinaldo Azevedo fala o seguinte, pergunta, uma fake news deixa de ser fake news e passa a ser apenas uma notícia errada só porque é veiculada por uma empresa de comunicação? Ser empresa de comunicação impõe responsabilidade extra, não dá licença para se comportar como pistoleira das redes. Esse é o Reinaldo Azevedo do ano de 2022. Acho que o Reinaldo Azevedo de 2014, né, aquele período, 2013, 2014, sentiria muita vergonha do que ele acabou se tornando. Enfim, né? É a vida.